Olá pessoal, na nossa edição de hoje, nosso convidado é o Dr. Valtuir Félix, cirurgião bucomaxilofacial, doutor pela USP e chefe da divisão de apoio diagnóstico e terapêutico. Dr. Valtuir, é uma satisfação poder contá-lo com você em nosso Talk Web Show. Bom, o tema que a gente vai discutir é sobre a importância da saúde bucal. Então eu vou fazer breves perguntas para que os nossos usuários possam saber a importância desse tema. Então, de forma geral, por que a saúde bucal é tão importante, independente se o indivíduo está hospitalizado ou não? Bom, inicialmente queria agradecer por estar aqui participando dessa iniciativa e apoiando sempre as iniciativas da AGEP, Agência de Ensino e Pesquisa. Dizer para você que, de uma maneira geral, os micro-organismos, né, que existem no nosso corpo, eles, ou que a gente acaba que se contaminando, eles existem na gente ou sobre a gente. Então, é fundamental que haja sempre o controle desses micro-organismos para que a gente não tenha rompimento de integridade de pele, de mucosa na boca, de qualquer outro tipo de mucosa, para que dessa forma a gente não tenha a proliferação destes que já vivem na gente, proliferando em uma região que é incomum a ele. Então, todos nós somos suscetíveis o tempo inteiro a ter ou desenvolver algum tipo de infecção quando a gente não trata, quando a gente distrata, quando a gente negligencia um cuidado. Então isso acontece todos os dias, daí vem a necessidade da gente estar sempre se cuidando, tomando banho, escovando o dente, cuidando dos pés, cuidando da mesma forma que a gente cuida do corpo, a gente deve cuidar da boca. Perfeito. E partindo para o nosso usuário, nosso paciente hospitalizado, existem algumas doenças onde poderia existir, né, uma maior predisposição a comprometimento da saúde bucal? Sim. A gente percebe que nós somos um hospital de grande porte, um hospital grande, um hospital que recebe aqui diversos tipos de condições de saúde. Então nós temos desde os pacientes oncológicos, aos pacientes de gravidez de risco, aos pacientes de ambulatório, os pacientes com doenças como, por exemplo, diabetes. Então nós observamos pacientes, por exemplo, esse que acabo de falar, o diabetes. Esses pacientes têm sim uma necessidade, visto que o controle da glicemia torna-se extremamente dificultado quando esses pacientes passam a ter um problema relacionado com proliferação de micro-organismos em cavidade bucal. Então, existe duas vias, né? Na realidade é uma via de ida e volta, onde tanto as condições bucais pioram o quadro geral do diabetes, como o quadro do diabetes também pode causar também danos. Por exemplo, a saúde bucal. Isso, o paciente que tem diabetes, ele tem xerostomia, ele tem diminuição da saliva na boca. Isso gera lesões de mucosa e, consequentemente, cria uma via para a penetração dos micro-organismos que já existem na boca de estar ali contaminando aquela área e criando um problema maior. A própria dor produzida por uma cárie, por uma doença periodontal ou por um dente do siso, uma pericoronarite, uma inflamação da gengiva ao redor do dente, isso tudo causa dano maior. E esse estresse eleva os níveis de glicemia desse doente. Então a gente tem um problema como esse. Outro fato é quando a gente pega um paciente grávida, né, que tem também algum problema periodontal e, consequentemente, essa proliferação de micro-organismos pode causar até um parto prematuro. Outra condição que a gente nota também são os pacientes com câncer, né, os pacientes que já têm uma condição de boca bastante alterada, tabagista, aquele paciente que é etilista crônico. Então essas pessoas também, por ter essa condição de boca, muitas vezes, a partir do tratamento que é requerido para eles, uma radioterapia, uma quimioterapia, esses pacientes eles precisam de um cuidado maior para evitar fatores provocados pelo próprio tratamento, como por exemplo uma osteoradionecrose, né, a morte do osso provocada pela radioterapia. Né? Então, por uma falta de um cuidado pré-rádio ou por uma condição que ele já apresenta. Porque tem muitos pacientes que não operam quando tem câncer de boca porque já está em um estado muito avançado. Consequentemente, eles já fazem um tratamento neoadjuvante, eles fazem um tratamento já a partir da radioterapia ou da quimioterapia. Isso torna cada vez mais desafiante ou desafiador o tratamento e acompanhamento desse doente. Entendeu? Perfeito. E aí, quando o senhor falou sobre a xerostomia no diabético, é uma condição também bastante frequente nos pacientes oncológicos, né, em determinados procedimentos que acabam ocasionando essa questão da diminuição da saliva.
Lembrando Exatamente. que a saliva, ela acaba também protegendo a cavidade bucal pelos inúmeros constituintes dela, né? Poderia falar um pouco mais sobre a composição da saliva, de uma forma bem simplificada, para que as pessoas possam de fato entender que não é um líquido que está ali na boca a troco de nada, existe uma função real para ela. A saliva ela é produzida pelas glândulas salivares. Nós temos diversas milhões de glândulas salivares menores na boca, mas a gente tem 3 pares de glândulas, né? São as parótidas, que ficam na frente da orelha, onde dá a papeira lá, a cachumba, as submandibulares e sublinguais embaixo da língua, que produzem o maior quantitativo de saliva. A que mais contribui são as submandibulares. Então, dessa forma, a gente observa que a produção salivar, nós produzimos em média de 1 litro, é muito variável na literatura, mas alguns falam até de 600 ml a 1 litro, alguém fala até de 2 litros de saliva dia. Isso significa que essa produção, ela tem, além de anticorpos, como por exemplo, imunoglobulina A, né, que impede que essas bactérias colhem na mucosa, né? Então elas são secretomotoras, elas produzem uma secreção que impede que o bicho cole naquela região da parede. Né? Então, principalmente streptococcus, que são normais da boca. E existe também a lisózima. Existem algumas enzimas que vão facilitar ali, porque o processo digestório já inicia na boca, sabe? Para carboidrato. Então, dessa forma, a gente já avalia que há uma necessidade daquela região estar sempre numa condição adequada e boa. Aí você falou dos pacientes com câncer. Perceba que quando o doente ele faz a radioterapia de cabeça e pescoço, o que acontece muito é que os ácidos das glândulas salivares eles vão sofrer um processo de involução e, consequentemente, eles perdem a capacidade de produzir saliva. Então, todo paciente ele experimenta uma condição de diminuição do fluxo salivar porque os ácidos não vão mais produzir aquela saliva. Então, aí, o que a gente tem em mente? A gente tenta pedir para o paciente tomar mais água e a gente prescreve também saliva artificial. Né? E aí faz uso daquela saliva artificial, mas que nunca é a mesma coisa daquilo que é praticado naturalmente. Né? Naturalmente, pelo próprio organismo, né? Dr. Valtuir, e como é que o usuário pode usufruir dos benefícios aqui do programa odontológico do hospital? Ele é aberto ao público externo ou apenas aos pacientes hospitalizados? Bem, a nossa demanda, ela funciona de acordo com o que é estabelecido em nossas contratualizações. Então, nós temos os pacientes internos. Esses pacientes internos, nós atendemos em qualquer especialidade. Os carros-chefes aqui que mais utilizam esse recurso é a hematologia, né? Os pacientes que fazem uso de bisfosfonatos, de drogas que são antirreabsortivas, né? Drogas para o mieloma múltiplo, por exemplo, aquelas pacientes que têm câncer nos ossos provocado por doença da medula, os plasmocitomas, e aí, consequentemente, esses pacientes aí, eles fazem uso de um tipo de medicação que causa até osteonecrose, também da região desses ossos gnáticos, né, dos ossos maxilares, e, consequentemente, a gente cuida desses doentes. A gente prepara o paciente para quimioterapia, também para hemato. A gente prepara o paciente para radioterapia quando eles têm plasmocitoma solitário, né, que é uma lesão que ainda não caracterizou o mieloma, um procedimento diferenciado. Quando os pacientes vão fazer radioterapia de cabeça, pescoço e químio, a gente também prepara esses doentes. Né? Então, os pacientes, de uma maneira geral, a gente vai atendendo. E os pacientes da cardiologia também. Então, quando precisa esse paciente da cardiologia, a gente também faz, porque sabe-se, né, que os micro-organismos da cavidade oral eles podem chegar até as válvulas cardíacas e destruir completamente aquelas válvulas e, consequentemente, trazer um problema grande para esses doentes aí. Então, pode levar até o paciente a óbito. Então, a gente tem a gente atende a diversas áreas dentro do hospital. Sempre que há uma demanda, há uma solicitação, há um pedido, né, de consultoria. Nós temos 24 horas para atender, nós atendemos no leito. Também temos aqui uma possibilidade de atender os doentes de paliativo de câncer que estão em casa. Então a gente vai no carro da UFAL, a equipe vai. Ontem mesmo a gente fez isso, a gente vai, faz então os procedimentos necessários no doente que está em casa, junto com a equipe de paliativos aqui do hospital. E os pacientes que estão fora do hospital, eles podem ter acesso ao hospital através da sua inscrição no CORA. Então, a partir daí, o CORA manda esses doentes, nós atendemos em ambulatório sempre às sextas-feiras, 8 da manhã, os pacientes começam já estão chegando, já estão sendo atendidos, né? A gente começa às 7h30 da manhã, atendemos em média 20 pacientes dia de sextas-feiras e também fazemos os procedimentos, que podem ser sob anestesia local ou geral, no centro cirúrgico ambulatório, no centro cirúrgico ambulatorial. Bom, Dr. Valtuir, é com imensa satisfação, né, que eu agradeço ter aceitado o nosso convite.
ao tempo que fico muito feliz em saber que podemos contar com esse tipo de serviço no nosso hospital universitário, onde a odontologia ela tem um olhar transversal, atendendo a todos os tipos de pacientes, nas diferentes especialidades, à beira-leito e onde quer que esse paciente esteja. E desde já gostaria de manter as portas abertas para futuros convites e de deixar aberto caso queira falar algo para nós. Oi, Mônica, obrigado a você, ao Web Show, por pensar no nosso nome. Dizer para vocês e a população de maneira geral que nós estamos de braços abertos, aqui é uma extensão da sua casa e nós queremos atender a todos os pacientes como a gente atende todos os dias com maior carinho, maior cuidado. Esse hospital é um hospital integralmente público, um hospital de escola, vocês também terão a oportunidade de conhecer e sentir de uma forma geral esse tratamento humanizado que a gente tenta favorecer aqui. Tanto aos alunos, né, aos nossos alunos, como também aos colaboradores de uma maneira geral e principalmente a você que é da população e que precisa desse tipo de tratamento. Muito obrigado e até a próxima edição.